Acho que todo mundo já viu o escândalo que deu com relação à CPI das bets. E o Luigi até fez um vídeo recente, eu achei muito legal. E ele fala uma coisa, todo mundo na comunidade dele traz, né? O Brasil perdeu para as bets. Isso é uma realidade. A bet, como o Luigi traz, ele fala que é um trem que já passou, que a gente não tem mais o que fazer sobre isso. Eu não gosto muito dessa visão, ele também não gosta, porque é uma visão muito pessimista do que a gente vive. E eu fiquei pensando, cara, eu não acompanhei a CPI toda, não tive paciência para ver aquilo ali, porque é um show, né? Você tem influenciadores que cometem, na minha visão, um ato criminoso, que é você destruir famílias, você fazer com que pessoas cometam ali contra a própria vida e tudo mais. Pessoas que perdem casa, terrenos, bens materiais que demoraram a vida para conquistar e elas perdem rápido num aparelhinho como esse. E o Luigi ele traz também um exemplo que eu já tinha trago num texto, é o que eu vou trazer hoje para vocês, efetivamente, mas é a questão de, cara, você tá aqui, eu tô no meu escritório, minha esposa tá lá na sala. Obviamente minha esposa não joga, mas você pode ter algum parente que tá ali no banheiro cagando e essa pessoa tá lá jogando tigrinho. E eu lembro que em 2023 eu comecei a acompanhar um cara, um influenciador do Rio, assim, do nada. Apareceu lá, falei, bacana o vídeo, vou ver. E ele começou a anunciar o jogo do Tigrinho e outros jogos de aposta. Eu falei, pô, que legal isso aqui. Legal no sentido de estudar o fenômeno, né? Não o aplicativo em si. E eu falei, cara, ele fazia um negócio pra comunidade dele que era, ele tinha dois celulares, um ele jogava, ele mostrava ele jogando, e o outro ele tinha um gabarito do jogo. Eu falei, cheguei pra minha esposa e falei assim, como é que ele consegue isso? Porque esses jogos não tem um gabarito, efetivamente. Tem algum truque, alguma coisa ali. E tirando toda a palhaçada que a gente viu na CPI, que eu não vou entrar no cunho político, apesar de eu querer entrar nele, mas não vou, porque senão esse vídeo vai sair muito do que eu quero, efetivamente, do que é o principal, que é explicar como funciona a bet, como funcionam os jogos de aposta. Ali eu fiquei pensando assim, cara, as pessoas perdem dinheiro jogando. E quem indicou ganha o dinheiro que essas pessoas perdem. Isso é uma coisa que acontece. A gente sabe disso desde a época lá da Blaze com o Felipe Neto, por exemplo. A gente sabe que tem esse tipo de situação em outros influenciadores. Tem alguns que não vão ganhar nada. O Felca recentemente falou que ele recebeu lá uma proposta de 50 milhões, se não me engano, para 3 meses de propaganda. E você sabe que todo mundo que mexe com bet, todo mundo que mexe com aposta, com casas de aposta, que faz um contrato, sabe que aquilo ali não é legal, que aquilo ali não é saudável. Ah, mas joga quem quer. Ok, concordo, joga quem quer. Mas joga quem quer quando é uma coisa tipo Mega Sena. Hoje eu fui lá na Mega Sena. Minha esposa ontem a gente comprou 2 biscoitinhos da sorte lá e tal. E pronto. Joguei os números ali, gastei R$ 7 e tal, pá, acabou. Eu não vou toda semana jogar. Eu não tenho por que continuar jogando a cada 5 minutos. Um outro exemplo besta, eu tenho o cartão da Melius e nele você ganha cashback pelas compras, e se você ler QR Code de nota fiscal, você ganha R$ 1 ou 20 centavos, dependendo do seu plano e tal. E aí eu falei pra minha esposa essa semana, acho que foi na segunda-feira, eu falei assim, eu achei engraçado porque você abre o aplicativo, ele tem uma área de jogue e ganhe. Ali a gente poderia associar a bet, mas não chega a ser tanto, porque você não está perdendo dinheiro. O que você vai ter perda é de tempo, porque você tem que jogar um jogo para ganhar 20 centavos depois de meia hora de jogo. E eu brinquei com ela assim, para eu ganhar os R$ 9 que é o total que o jogo oferecia, eu teria que zerar o jogo, que eram umas 80 fases, aqueles joguinhos tipo Candy Crush, umas 80 fases em 180 dias. Não é dinheiro real. Não é um dinheiro que muda a tua vida. E a bet, ela segue o mesmo princípio. Só que o problema das bets, e aí eu vou trazer para vocês, que é o ciclo do jogo, é o que faz a pessoa ficar ali. E a gente tem dois processos aqui para comentar sobre isso, que é, primeiro momento, o ciclo do jogo, ele começa com você abrir o jogo. E ele é todo gamificado, todo montado. Ele não é feito aleatório, existem estudos para isso. Existem profissionais que são muito bem pagos para você continuar no jogo e você ter uma situação bem simples. Ou você ganha ou você perde. Ponto. Se você ganha, você vai disparar todo o processo de prazer, aquela ideia da dopamina. E aí você vai querer jogar de novo. E geralmente o jogo ele vai fazer você ganhar as primeiras partidas, porque ele precisa que você esteja confiante para que você aposte mais. A partir do momento que você joga e ganha, você joga de novo, e ganha de novo, você joga de novo e ganha de novo, aí o jogo ele te treinou num curto espaço de tempo.
um curto espaço de tempo. Eu não estou falando de um treino que acontece em dias, semanas. É segundos, é minutos. Isso acontece muito rápido. Porque o jogo é feito para isso. Ele é feito para ser rápido, feito para ser acessível. Se você perde, aí dispara um outro gatilho, que é: caramba, perdi, eu preciso recuperar. Eu preciso conquistar de novo. E aí você entra num loop, que é: se eu ganho, eu vou jogar de novo. Se eu perco, eu vou jogar de novo para recuperar. É o que a gente chama de viés do custo afundado. Eu tenho que investir mais para conquistar aquilo que eu já investi antes. Você nunca vai sair disso. Vício, e isso eu falo para todos os meus clientes que procuram para ajuda para vício. Vício, não existe meio termo. Não existe consumo seguro do vício. O vício é um processo que, se você não cortar agora, não adianta você falar: não, mas eu vou beber socialmente. Beber socialmente você não está viciado. Eu fumo de vez em quando, você não está viciado. Viciado é o cara que está fumando uma carteira inteira, 2 por dia. Não existe: vou consumir um cigarro só. Não. Viciado no álcool é o cara que está indo todo dia beber 5 latinhas, 6 latinhas, todo dia, sistematicamente. É o cara que vai no final de semana e acorda na sarjeta ali no meio fio, porque nem lembra o que aconteceu. Ele foi na sexta, tá segunda de manhã. Ele não lembra mais. Isso é vício. Vício não é uma coisa que você pode simplesmente se dar o luxo de falar assim: não, tá sob controle. Não tá. Não tá. Vício é o cara que tá horas e horas jogando um jogo de RPG, um MMO, por exemplo, um jogo de FPS como Destiny antigamente, ou Valorant como hoje em dia, e por aí vai. E ele tem que pagar para conseguir mais skins. Ele paga. O problema é que ele não tem uma perda financeira efetiva ali, né? Ele só tá investindo, ele só tá jogando dinheiro. Quando a gente vai para as bets, isso é um pouquinho diferente. Eu vou ler um pouco o trecho, porque é um texto que eu criei ano passado, vou deixar no link aqui para vocês, que é o seguinte: mas a culpa não é do influenciador, certo? Porque o influenciador tá num contrato, como qualquer outra coisa, é uma coisa que teoricamente está regulamentado, o governo permitiu. Você tem, aí o Luigi até traz isso, você tem milhares de propagandas sobre bet. Você olha hoje um Brasileirão da vida, você tem a propaganda da bet lá nos outdoor ali ao redor do campo, você tem propaganda disso na televisão, eventualmente, alguma novela ou coisa do tipo, você tem propaganda disso na internet, então tá regulamentado, tá tudo certo. Concordo. A escravidão também era regulamentada há tempos atrás. Lembra? Não, né? Mas ela era. Não é porque algo é regulamentado que ele é válido. Não é porque o Estado foi lá e falou: você pode, que tá tudo bem. Um exemplo besta: eu tenho dinheiro. O meu cunhado precisa desse dinheiro. Eu não posso emprestar o dinheiro pro meu cunhado e falar assim: olha, cara, vou te cobrar uns juros de, 1%. Eu não posso. Se eu faço isso, é crime. Agora, se eu pego, abro uma instituição, um CNPJ, formado por banco, né, no estilo banco, eu posso emprestar esse dinheiro pro meu cunhado? Posso. E eu posso cobrar um juros de 100%. Sem problema nenhum. Claro, estou exagerando aqui, vocês entendem isso. Você entende que a regulamentação de algo não torna ela necessariamente moral, não torna ela válida, não torna ela útil. Não é porque o Estado regulamentou que está tudo bem. É o que eu brinco no ramo da terapia, da psicologia, por mais que seja uma droga colocar dessa maneira, mas um cara que hoje terminou o ensino médio, terminou o ensino fundamental, ou nem isso ele tem, mas ele conseguiu ler e estudar algumas coisinhas sobre técnicas de terapia, ele pode se denominar psicoterapeuta, ele pode ir lá e aplicar uma terapia com alguém e colocar a vida dessa pessoa em risco. Porque não existe regulamentação sobre a saúde mental no Brasil. Não existe. O que nós temos na regulamentação da saúde mental é basicamente a aplicação de testes e a aplicação de diagnóstico. Ponto. A aplicação de ferramentas, técnicas, processos, não é regulamentado. Qualquer pessoa pode fazer. É diferente, é o que eu brinco sempre com algumas pessoas, quando elas trazem essa ideia, é diferente quando você fala assim: você não vai fazer uma cirurgia com um açougueiro, né? Ele corta a carne do mesmo jeito. Você vai no médico. Porque o cara tem uma regulamentação protegendo ele ali. Tem uma regulamentação que diz: esse tipo de operação é só aqui. As bets, por mais que elas sejam regulamentadas, elas não são legais. Elas não são úteis. Elas não fazem a economia melhorar. Elas só pioram a economia de um país. Porque você pega hoje os estudos, você vê ali 30 milhões ou bilhões de dinheiro das pessoas, das famílias. E eu não digo só famílias miseráveis, aquelas pessoas que estão na favela e tudo mais.
Classe média é uma das maiores partes que gasta com bet muitas vezes. Elas gastam um dinheiro que elas não têm. É o dinheiro do gás, da conta de água, da conta de luz, de um remédio, de uma consulta do filho. Não são pessoas que estão em plenas condições mentais para tomar essas decisões e aplicar aquilo ali. E o influenciador, ele sabe disso. As casas de apostas sabem disso, porque elas não entram em contato com qualquer influenciador. Elas pegam pessoas que têm grande alcance na internet. Não é o grande alcance de 9 milhões no Instagram, não. É pessoas que têm engajamento. Se a sua conta no TikTok tem engajamento, mesmo que você tenha, sei lá, 10 mil seguidores, que não é tão grande, parece grande, mas não é, ela pode chegar e te oferecer, só que ela vai te oferecer um cachê menor, porque você vai ter menos poder de ação. Se eu tenho 10 milhões, ela vai me oferecer um cachê maior, porque eu tenho maior alcance. Elas sabem disso. Elas sabem que fazem mal. E elas funcionam em prol deste processo. E aí o Luigi traz um ponto que eu concordo muito, que é: você só vai resolver as bets cortando pela raiz, proibindo totalmente. Porque por mais que você fale assim, mas é um adulto, ele tem consciência, tudo bem, mas não é assim que funciona a realidade. A teoria é muito bonita, mas a realidade não é essa. A maioria dos adultos não tem consciência. A maioria dos brasileiros são analfabetos funcionais, não sabem usar o Google para fazer uma pesquisa, não sabem fazer os comandos certinhos de um GPT, por exemplo, para poder se aperfeiçoar, para otimizar um trabalho, né? Nem para automatizar um agente de IA. A maioria das pessoas não sabem ler, não sabem seguir instruções básicas. E você vai dizer que essa é a responsabilidade que elas têm? Que tá tudo bem, elas terem um acesso à internet assim? E aqui não é do tipo, não tem que ter acesso. Não, a gente deveria estar buscando alfabetizar essas pessoas, educá-las dentro do processo correto. E não incentivando a aposta, como a gente vê no Brasileirão, como a gente vê na internet, como a gente vê na CPI, onde você pega ali senadores que são pagos com o nosso dinheiro. Senadores, não, deixa eu tirar uma foto para minha filha. Senadores que tratam influenciadores digitais, novamente, que estão cometendo pequenos crimes, para mim é crime de estelionato aquilo ali, como se fossem celebridades. Não, cara, aquela é uma pessoa que está sendo acusada, ela é um suspeito, é um processo. Você não age com informalidade assim. Você não está na sua casa. Você está usando dinheiro do povo para fazer todo esse processo, essa palhaçada. Mas enfim, o que faz as pessoas buscarem as apostas? O primeiro ponto é que busquem por prazer imediato. Eu estou aqui numa situação ruim, tá difícil e tal. Vou jogar um joguinho, ele me dá uma sensação de alívio, uma regulação emocional simples, e eu continuo consumindo ele. O segundo é o mero entretenimento. É aquela coisa do deixa eu só desopilar e existir. Eu não quero pensar em mais nada. Eu quero esquecer os meus problemas. É o que a gente faz com seriado. A gente consome seriado a rodo, 3, 4, 5 episódios de uma vez e pronto. Tá? Outra questão é a expectativa de ganho, que é onde entram os influenciadores. Eles prometem ganhos para você. É uma segunda fonte de renda, é um segundo trabalho, é a conta que você vai poder pagar da sua faculdade, da sua comida, e não sei o que, e assim vai. Tá? Então, expectativas de ganho. Fugir dos problemas, entra um pouquinho na questão do entretenimento, mas é diferente porque eu não estou só me entretendo, eu realmente quero fugir de um problema. Eu jogo porque a realidade é muito diferente, é muito ruim, então eu vou pro jogo. E aqui entra até os jogos de videogame, claro que é outra função, outro funcionamento, mas entra nesse sentido também. Questão de acessibilidade. No meu texto eu coloquei da seguinte forma: os jogos são na palma da mão. Todos nós vimos como entre 2020 e 2022 a questão das criptomoedas, da meme coins, NFT, coisas que nem existem mais hoje, mas as bets elas continuam, e elas vão continuar se a gente não parar nada agora, se a gente não cobrar isso lá, porque a conveniência do seu alcance, ou seja, eu tô aqui, cara, tô aqui no celular, já joguei, foi, é muito rápido. Quanto mais acessível, mais prático um hábito se torna, mais automático ele fica, ok? E aí tem a questão dos influenciadores, se os outros estão ganhando eu também posso ganhar. Então, se aquele cara do Rio de Janeiro que eu vi tem um gabarito, vou jogar, cara. Falei pra minha esposa, vou jogar. Claro. O cara me dá o gabarito lá no grupo do Telegram. Eu só preciso baixar o joguinho, abrir o Telegram aqui no meu computador, faço o gabarito, tiro um dinheirinho ali todo dia e pronto, acabou, na manhã. É o que eles falam, mas não é assim que funciona. Promoções atraentes, né, que entra assim, se você se inscreve pelo link do seu influenciador, você ganhará X créditos, R$1.000, 200 e por aí vai, de crédito. Mas só se você resgatar, se investir mais de 5 mil,
que é um macete. Eu lembro de uma vez, quando eu não tinha estudado isso, tem muito tempo, que era um sistema onde você entrava num site, baixava um aplicativo e ele coletava dados do que você consumia de internet. E você ganhava, sei lá, vou chutar um número aqui, 10 centavos por hora. Só que era 10 centavos de dólar. Eu pensei, cara, eu tenho um computador, eu tenho um laptop, eu tenho um tablet, se eu botar os três para trabalhar, vou ganhando 30 centavos por hora, num dia você tem tanto, só que é aquela limitação. Ele ganha rápido no começo, depois ele para. Ele para. E aí você vai retirar o dinheiro, não, mas você não fez 20 dólares ainda, você não pode tirar. Então entra essa questão das promoções atraentes, que é se inscreva pelo meu link, ganhe tanto de crédito. Ou seja, eu não vou precisar usar o meu dinheiro, tá tudo bem aqui. Só que para você resgatar você tem que fazer o triplo disso, 10 vezes mais às vezes. Tá? Tem a questão de curiosidade, que geralmente a pessoa que está curiosa ela não fica muito tempo, porque ela não se atrai tanto. Tem uns que entram e começam a realmente participar mais, mas aí entra o ambiente social que ela está inserido. A questão da solidão, que entra isso que eu falo do momento social de todo mundo tá jogando, eu não tô, pô, vou ficar de fora disso, meu grupo de pessoas aqui do trabalho tá falando disso, tá ganhando. É que nem bolão de Mega Sena do trabalho, todo mundo participa, se você não participar você perde. É o ano que você vai perder, então você entra junto. E a busca pelo poder, né? A ilusão de controle que você tem das coisas que você vivencia ali. Ou seja, eu vou ter um escapismo da minha realidade. É muito complicado você trabalhar com vício. Como eu falei, vício não tem meio termo. Vício não é uma coisa que você começa e você pode parar com a hora que você quiser. Independente do tipo de vício. Eu já passei por vício, principalmente vícios em jogos, nesse sentido, não jogos de bet, jogos de videogame, e eu sei o quão complicado é. Ah, mas Rafael, hoje você ainda joga. Sim, porque eu tirei todos os jogos que poderiam me viciar. Todos. Todos os jogos que eu falo assim, cara, potencial de vício, tira. Porque eu ficava. Muitas vezes o potencial do vício nos jogos digitais nesse sentido, eles vêm pelo meio ambiente que você tem ali, né? Pelo ambiente social que você convive. E esse ponto, nas bets, é um pouco diferente. Porque a bet, ela não é só uma coisa que você tem a sociedade consumindo. Você tem um jogo, a experiência de usuário, promessa de ganho, promessas de desenvolvimento. E novamente, você vê a sociedade que era para te proteger, que são os políticos, nesse sentido, né? Que era para regulamentar, cuidar dessas questões. Eles fazem parte disso. Lá na CPI, na minha visão, é só lavagem de dinheiro. É só o uso do dinheiro público para a questão lá do INSS, né? Tirar um pouco do foco que estão tentando tirar até agora. É uma questão de você poder olhar para aquilo e falar assim, as pessoas aqui tá tudo bem, pô, vou tirar foto com a Virgínia, vou tirar foto com o fulano, e eu aposto que nem vai chamar todo mundo que deveria ser chamado, que são os grandes influenciadores, porque é só um circo. É só para entreter a sociedade. Não vai ter manchete criminalizando tudo isso. Não vai. Não vai ter manchete efetiva, né, uma matéria no Fantástico, uma matéria no Jornal Nacional, nessas grandes mídias tradicionais, mostrando que isso é um perigo, porque elas ganham com isso também. Elas não deixam de ganhar. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque no texto está bem montado, inclusive com exemplos e medidas até de tratamento para vocês poderem fazer. Mas entenda que o processo de vício ele sempre será complicado. Você tem um colega que está jogando bet, conversa com ele, troca ideia, mostra outras ferramentas, mostra outros caminhos. Não dá para a gente normalizar a bet. Não dá para normalizar a aposta. Não é assim que funciona. Ah, mas é um adulto. Não é. Não é. Adultos da nossa geração, eu tenho 36, a gente não cresceu tão funcional quanto pensa. A gente não cresceu tão bem da cabeça quanto pensa. A gente não pode deixar que as próximas gerações cresçam do mesmo jeito ou pior. A gente tem um estudo que mostra que, acho que era 6 milhões ao redor do mundo, não tenho certeza. Mas vamos pegar esse número assim, 6 milhões de adolescentes jogam nesse sentido. Isso é muito perigoso. Que tipo de país a gente está criando? Que tipo de cultura a gente está criando? Eu poderia sentar aqui como outros marqueteiros vão falar e tudo mais, e você vê as pessoas querendo ganhar em cima disso, que pra mim, não vou nem entrar, mas é aquela coisa, olha o branding da moça, olha bobagem, cara, esquece o marketing dessa moça.
Esquece, ela não é inocente. Ela não é uma pessoa que não sabia o que estava fazendo. O pessoal que está lá não são pessoas que não sabem o que está acontecendo. Eles sabem. Eles são assessorados para defender ou criticar. Eles têm pessoas que sentam e estudam para dar a opinião, para fomentar a opinião daquele senador, daquele influenciador. Eu vi uma pessoa que falou assim: nossa, porque a Virgínia tá mal assessorada, olha a roupa dela. Eu falei: cara, ela não tá, ela tá justamente passando a imagem que ela deveria estar passando. Mas enfim, não é o caso. O que eu tô querendo colocar pra você, entenda assim: se você tá no jogo, busca ajuda. Se você tem um amigo que tá jogando, conversa com ele, ajuda. Porque a gente não pode deixar essas coisas simplesmente desandar. Porque lá na frente a conta vai chegar de novo. É que nem o INSS, desandou. Porque ninguém parou para reformular o negócio. E agora estourou. Não tem mais volta. E a bet é a mesma coisa. As apostas são a mesma coisa. Não tem volta. Se você não tratar como problema de saúde pública, se você não cuidar disso como algo criminoso, não tem mais volta. Não é um dinheirinho de bala que a pessoa perdeu. É um terreno. É uma casa. São familiares que se destroem. Igual a política. E foi uma coisa que eu coloquei no Substack, só para fechar esse vídeo. Eu coloquei bem assim. Cadê? O Brasil perdeu para as bets, que é o jargão lá que o Luigi trouxe. Mais do que para a política em si. Nós perdemos muito mais. Brigar por política é uma coisa. Ah, você é Lula, você é Bolsonaro. Isso é uma coisa. Isso é bobagem também. Mas a bet não. A aposta, ela faz você perder até a vida. Ela faz você perder a sua dignidade, a sua moral, seu desenvolvimento. A gente não pode deixar isso continuar. A gente não pode deixar simplesmente, não, tá tudo bem. Não, não tá. Não dá pra ser assim. Não dá pra ser escravo de joguinho, escravo de rede social. Não dá pra ser.